A gente tem a primeira pergunta aqui, irmã Paula, da Mariane Lopes da Silva, da capital paulista. Ela pergunta: como ajudar uma pessoa que quer acabar com a própria vida de forma indireta? Exemplos: negligenciando cuidados com a saúde, tendo atitudes que irão fazer mal para o corpo e etc. Uma pergunta muito importante, e neste livro nós temos um capítulo inteiro dedicado a esse tema. Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, terceiro volume. Na página 297 encontramos a página As diversas formas de suicídio e suas terríveis consequências. Em sua cruzada Salvemos Vidas, a religião do terceiro milênio trabalha intensamente para levar a todos o precioso conhecimento de que a existência é eterna. Assim sendo, declara-se contra o suicídio. Suicidar-se não é apenas liquidar a própria vida. Diretamente, todo gesto que ofenda a lei divina é suicídio. E aqui um esclarecimento importante, que às vezes a gente pensa que é indiretamente, né? Mas na medida em que a gente fragiliza a própria vida, atenta contra a nossa existência, a gente já está em processo de morte. E espiritualmente, precipitar a própria morte, provocar a morte antes do tempo, é colocar-se numa condição de intenso sofrimento espiritual. Que ninguém imagine que se trata de uma punição de Deus. Deus não pune ninguém. A punição que nós conhecemos tanto aqui na Terra é um resultado do nosso desespero. Quando a gente já não sabe o que fazer, a gente vai e pune. A gente machuca pensando, desse jeito a pessoa não vai repetir esse gesto. Mas por quê? Porque a gente está movido pela nossa ignorância, pela nossa ansiedade, pelos imediatismos. Deus não padece dessas limitações. Agora, por ser justiça, Deus permite que convivamos com as consequências das nossas atitudes. E isso pode ser muito doloroso se essas atitudes não forem atitudes sábias, atitudes sustentáveis, atitudes equilibradas. Na sequência do texto, o irmão Paiva nos surpreende. Olha quão amplo é o suicídio. O mal religioso é um suicida. Assim o é também o mal cientista, o mal político, o mal educador, o mal artista, o mal comunicador, o mal esportista, em suma, o ser humano mau. Todo aquele que perpetrar atos contra o seu semelhante é um suicida. Quem prejudica a natureza, faz guerra, cultiva a maledicência, pratica a corrupção, etc., o que mais é além de suicida? Respeitar a vida em qualquer um de seus estágios é a lei máxima que devemos cumprir, não somente em respeito ao semelhante, mas sobretudo a nós mesmos, sob pena, e aqui o aspecto que nós precisamos compreender para nos ajudar e ajudar os nossos irmãos, sob pena de criarmos um inferno particular, estado de consciência comparado à segunda morte ou morte espiritual de que nos fala a Bíblia Sagrada. Aqui nós não teremos tempo para aprofundar esse conceito específico da morte espiritual, mas não tem problema, porque na página seguinte já tem um texto inteiro sobre o assunto, convido a todos à leitura, mas vamos observar aqui, o irmão Paiva está nos esclarecendo e é o que nós devemos oferecer aos nossos irmãos. Vejamos que em nenhum momento ele nos ameaça. Ele não fala assim, você está sofrendo? Você tem uma atitude que está te prejudicando? Pois é isso que vai acontecer, você é um caso perdido. A gente sente o contrário. A gente sente respeito à nossa dor. A gente sente alguém que entende que às vezes, apesar de sabermos que aquilo não é o melhor, nós tomamos aquela decisão. Mas tem a bondade, a generosidade e o amor de nos esclarecer a esse respeito, dizer, olha, quando fazemos isso, construímos um verdadeiro inferno particular. A nossa consciência vai nos cobrar do tempo que foi perdido, das pessoas que nós abandonamos aqui, das oportunidades que não voltarão. Então é assim que nós devemos agir, nunca apontando o dedo, né? Porque é a nossa ansiedade falando, a gente fica tão desesperado para ajudar a pessoa, que a gente fala, não, porque você não tem conserto. Será que não tem conserto mesmo? Quem é que não tem conserto? É claro que tem. Então, o que vai ajudar a pessoa? Conversar com ela, entender. Porque muitas vezes a gente vai perceber logo na primeira fala que a pessoa já sabe que aquele hábito não faz bem. Mas existe uma distância muito grande entre saber e conseguir vencer aquele hábito. Então, se nós nos colocarmos como julgadores, condenadores, aí realmente não vamos conseguir ajudar. Nós precisamos aprender a ouvir e ajudar a pessoa a entender quais são as motivações que levam a esses comportamentos de risco e de autodestruição. Porque aí vamos poder ajudar. Às vezes nós seremos aqueles que vão levantar assim, e se a gente fosse procurar um nutricionista?
para ajudar você com essa questão da alimentação, né, que está sendo um lugar de autodestruição. Eu vou com você, eu fico ali na porta te esperando, você não precisa nem falar na minha frente, mas vamos juntos, né? Ou buscar mesmo um apoio psiquiátrico, porque às vezes a pessoa sabe que ela está colecionando comportamentos autodestrutivos, né? Porque ela gostaria de acelerar a morte, mas não quer fazer isso, né, de forma direta. Ou às vezes a pessoa está precisando de uma rotina de atividade física, né? Ou a pessoa, e esse é um ponto que vai ajudar em qualquer caso, está muito distante da sua espiritualidade. Então esse é um ponto que é inegociável, né? Vamos orar por essa pessoa e vamos oferecer a ela. Posso orar com você? Vamos trazer essa rotina de espiritualidade ecumênica, né, não invasiva, solidária para a sua vida. Então é um processo de reconstrução, sabendo que ninguém precisa viver um inferno particular, né, da consciência queimando, ardendo, das dores que nós mesmos construímos. Não, a gente pode viver o céu da consciência. Ele é para todo mundo, é para todos os filhos de Deus. Então, respondendo objetivamente, é buscar esse amparo espiritual, dialogar sem condenações e estar ao lado da pessoa para ajudá-la a compreender qual é a raiz desses hábitos, para poder enfrentar com o apoio que seja necessário e resolver essa raiz, né, para combater esses hábitos destrutivos e substituí-los por hábitos de leveza, de felicidade, né, de serenidade de alma e qualidade de vida também. Isso mostra pra gente algo muito importante, que é assim, tem jeito, né? Tem saída, e isso tudo parte de a gente fazer junto, né? Nós não estamos sozinhos. Tem uma outra pergunta, a pessoa preferiu não se identificar e diz assim... São duas, inclusive, que são semelhantes, né? Por isso que a gente traz juntas, inclusive, né, Pamela? Então eu falo assim, a primeira, a minha filha tentou o suicídio. Hoje ela faz todo o tratamento médico e eu não sei como conversar com ela sobre isso, não sei o que dizer, não sei o que ela está pensando. Me sinto muito culpada e não sei o que fazer para que tudo melhore e ela não pense mais nisso. E, relacionado a isto, como posso ajudar um amigo que pensa em acabar com a própria vida? São duas perguntas muito importantes e realmente muito similares. Penso que respondendo a primeira, a segunda está protegida, né? Porque é um cenário que a gente tem mais detalhes, né? Então, em primeiro lugar, a nossa solidariedade, a nossa vibração de força, de vida para o coração de vocês. A culpa é muito comum nesses casos. A gente sente responsável pelo que aconteceu, né? Então, os sobreviventes do suicídio convivem com esse sentimento, né? Os familiares, os amigos, e nós precisamos resolver esse sentimento. Esse é um primeiro ponto para você conseguir ajudar a sua filha, porque a culpa é um sentimento de risco espiritual. Muitas vezes os espíritos ignorantes nos torturam com essas culpas, alimentam essas culpas, nos convencem de que nós não somos bons o suficiente, de que nós não vamos conseguir ajudar aquela pessoa que nós amamos, né? Começam a brotar mais e mais pensamentos a respeito dessa suposta incompetência, né? A quem interessa que nós duvidemos da nossa capacidade de amar e fazer o bem? Certamente não é a Jesus. Então esse é um primeiro ponto, né? Buscando conhecimento espiritual, entendendo que a tentativa de suicídio não é sobre nós, é sobre a pessoa e a relação dela com a vida. Por mais que nos doa, é importante nós admitirmos isso, porque senão nós não vamos conseguir ajudar essa pessoa que está precisando muito mais de ajuda do que nós mesmos. E se for muito difícil desarticular esse sentimento, procure apoio psicológico, trate essa culpa, para que você esteja inteira, disponível para a sua filha. Você trouxe algo tão importante na sua pergunta, a nossa telespectadora ou ouvinte disse assim, eu não sei o que ela está pensando. É importante a gente admitir isso. Se a gente achar que sabe o que a pessoa está pensando, a gente não vai conseguir ajudar. Só tem um jeito de saber o que a pessoa está pensando, perguntando. Agora, quando a gente está sofrendo e alguém vem e fala, o que está acontecendo? Me fala, e agora? A gente fica mais tenso ainda, né? E aí, por isso que a gente tem que estar forte, para que a gente tenha serenidade de criar espaços abertos, né? Sem essa rigidez de uma cobrança, de uma sabatina, de uma entrevista. Agora me fala, e está com dor, tal. Não, com essa leveza de conviver, de retomar a alegria e a observação das coisas simples, para que ela possa se abrir e te dizer o que ela está pensando. Que bom que ela está fazendo tratamento médico, isso é indispensável.
porque é um sofrimento esse que acarreta em limitações físicas. Como elas não são visíveis, nós às vezes subestimamos essas limitações, mas muitas pessoas, quando estão convivendo com esse grau de adoecimento emocional e mental, elas têm muita dificuldade de enxergar o amanhã. É um impedimento físico que tem manifestações neurológicas, hormonais, né, físico-químicas, né, estão ligadas ao nosso corpo material. Por isso que esse atendimento médico é imprescindível. Mas é indispensável o amparo espiritual, que vai nos dizer maravilhas, como vemos aqui na página 315 do 3º volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio. Diz o irmão Paiva: Deus jamais abandona as suas criaturas. Ele escreve: mas não há perdição eterna. A poderosa mão daquele que conduz o universo jamais entrega as criaturas, mesmo as mais renitentes, ao desprezo da própria sorte. Será que a sua filha sabe disso? Será que o seu amigo que está com um pensamento de morte sabe disso? Que Deus não abandona as suas criaturas? Então você pode ser a ponte para esse conhecimento. Abrir o coração diante dessa pessoa. Falar do amor que você tem por essa pessoa e do desejo infinito de que essa pessoa seja muito feliz. Falar com ela sobre como ela é amada espiritualmente, não só por você, mas pelos amigos, pela família, pelos anjos da guarda e pelo próprio Deus. E apresentar para essa pessoa as ferramentas que Deus, por não nos abandonar, nos oferece. Então é o tratamento médico material, é o acompanhamento psicológico, e são tantos recursos, é a benção da prece, do silêncio, do contato com a natureza, da leveza das conversas, das coisas belas que a gente pode compartilhar. Às vezes a gente fica pensando assim, olha, vai ter um dia que a vida vai ser perfeita e a pessoa vai desejar parar de morrer. Não funciona assim. É essa construção cotidiana de retomada das pequenas coisas. A gente senta e toma um chá junto, a gente senta e faz uma prece junto, a gente senta e ri de alguma coisa boba, a gente senta e ouve algo especial, ou vai correr, vai fazer uma atividade física. A gente vai resgatar esse contato com a vida e vai mostrar para essa pessoa que haja o que houver, e tenha havido, o que quer que tenha havido, nada mudou o seu sentimento e a sua visão sobre ela. Nada jamais mudará o amor de Deus por ela. É essa estrutura, é esse amparo, é se colocar à disposição, é ouvir, é não se desesperar diante de uma coisa que a pessoa fala e a gente fica com medo, mas colocarmos o nosso coração à disposição daquela alma para que ela receba a ajuda espiritual e material de que necessita. Eu sei que o nosso tempo acabou, eu só quero colocar a religião divina à disposição de todos, porque pode ser difícil fazer isso sozinho. Então é para isso que nós estamos aqui, pregadoras e pregadores ecumênicos da religião do amor universal, para apoiar você e a sua família nesse processo. Todos os dias, com o Templo da Boa Vontade e as igrejas ecumênicas da religião divina de portas abertas. E neste momento também pela internet, das 8 à meia-noite, todos os dias, o atendimento pela vida vale a pena lutar. facebook.com/religião de Deus. Muito obrigada, irmã Paula, por esses esclarecimentos aqui nesse momento. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Tivemos hoje a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da religião do Terceiro Milênio. E bradamos então esta saudação legionária de muita força, muita esperança ao seu coração. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.